começar então a apresentar o nosso próximo convidado. Ele é o Fernando Paes, é um Data Scientist na Talkdesk, com um currículo irrepreensível. Começou a sua formação nas áreas de robótica e visão computacional. No seu mestrado, ele desenvolveu um sistema de emoção artificial aplicado a agentes artificiais no ambiente de realidade virtual para elicitação emocional humana. Antes de se juntar ao seu à sua atual empresa, Fernando foi investigador na Universidade de Coimbra, no Instituto de Sistemas e Robótica. Lá, ele trabalhou como parte do projeto EuroAge, desenvolvendo sistemas para orientar a atividade de idosos, usando Deep Learning e robótica social. Seu trabalho atual na Talkdesk consiste no uso de processamento de linguagem natural para recuperação de informação no contexto de sistemas de recomendação e análise de dados. Posto isto, gostaria então de passar a palavra ao Fernando na sua apresentação NPL como um estímulo para modelos computacionais de emoção. Obrigado por cá estares e passo então a palavra, Fernando. Muito obrigado, João. Deixa aqui então dar o share do ecrã. Estão a conseguir ver tudo bem? Sim, está tudo bem, sim. Então, deixa aqui. Pronto, eu vou fazer a apresentação em inglês, porque como a maior parte dos termos técnicos estão em inglês, e assim para os speakers não nativos também fica compreender um bocadinho melhor que se for em português. Okay. Então, so hello everyone, thanks for joining this lecture. My name is Fernando Paes. I'm a data scientist working at Talkdesk, and today I'll be talking about the potential of NLP, or natural language processing, as a stimulus to computational models of emotion. So first I'll be talking a little bit about emotions from a psychology standpoint and the artificial models that attempt to deal with them. Then I will go over the theme of my master thesis that dealt with this thematic and the scenarios that were implemented, focusing on the last one that would have benefited from an NLP-based component. After, I will describe how to use NLP as a stimulus to those models and some of their applications. And finally, I will conclude with the main challenges of such components and the opportunities that they present. So, what are emotions and emotional models? Starting with the basis of what is an emotion, well, the answer is not very easy. In 1981, Paul Kay compiled over 90 definitions of emotions, 9 skeptical statements about those definitions, and then added another definition of his own. So there is no consensus on this subject, but there are 4 main perspectives on emotion. So there is the Darwinian perspective, which considers emotions as evolved phenomena with survival function, and so must be analyzed in terms of their survival value. The Jamesian perspective, where emotions derive from physiological changes. So first there's a physiological response, and what we consider emotions are just the experience of those changes. We have the cognitive perspective, which states that thought and emotions are inseparable, and all the emotions are dependent on what are called appraisals. That is a process by which we judge events as either good or bad. We also have the social constructivist perspective, which states that emotions are cultural products from one social rules. That's not to say that other perspectives don't take this into consideration, but this perspective puts more focus on the social factor of emotions. Then we have so all these perspectives have valid points, but there is no consensus on which one is the actual one. So if we still don't understand what emotions are, what are the value of computational models of emotions? So, well, in the last few years, we have seen the expansion in the research of effective computational models from both psychology and computational sciences. Psychologists see it as a way to demonstrate their theoretical concepts, which usually stay on an abstract level, and computational science 2 areas: artificial intelligence and human-machine interaction. Psychology researchers focus on the fidelity of the models with respect to human emotions,
AI researchers emphasize the impact of emotions on reasoning processes and agent performance, and research on human-machine interaction focuses whether the model improves the interaction or not. Paraphrasing Rosalind Picard, machines may never need all the emotional skills people do, but they will require at least some of these skills to appear intelligent. So we don't need to simulate the full range of human emotion, but we cannot ignore their contribution in human interaction. So the artificial agents that we design need to replicate them or at least understand them. So there are many models of emotion. Here are some of them in relation to the theory that supports them. Appraisal theory emphasizes the connection between emotion and cognition, and emotions are extracted from appraisals concerning the relationship between the event and the individual. Dimensional theories, which focus on the components of emotion rather than the appraisal themselves, and said that we should look at concepts such as mood, affect, or core affect, and their temporal dynamic. The anatomical approach that attempts to recreate the neural links and processes linked to emotions in living organisms. And then we have the rational approaches, which focus on the function emotions serve rather than the emotions themselves. So they conceptualize emotions as being a set of processes and constraints that improve adaptive behavior. The model that I will be focusing on will be the ALMA model, which was the one which combines both dimensional and appraisal theories, and was the one I dealt with in my thesis. So ALMA, or layered model of affect, combines paired emotional spaces model with the Big Five personality and implements the OCC appraisal model to deal with emotion elicitation events. So what does this mean? So starting with PET space. PET space is a three-dimensional space where emotions are mapped according to pleasure, arousal, and dominance. You can imagine this as an XYZ to represent emotions. ALMA simulates three different affective variables. So they are emotions, which are short affective states associated with appraisals. The mood, which is a medium-term affective state that affects the agent decision. Then we have the personality, which is a long-term, usually permanent state that affects the default mood and the emotion appraisal. So emotions can be mapped in PET space, which has 8 distinct octants representing general affective states such as docile, bored, anxious, and hostile. And you can represent certain emotions using those three components. This allows us to have a continuous numeric values for emotions in a space that ALMA can use to influence artificial agent actions. Emotions are the lowest layer of affective state, elicited by the appraisal of a specific event, object, or action. They derive from cognitive appraisals by the OCC model, which modulates how the certain situations are appraised by the agent, and their intensity is controlled by the personality. Then the current mood is affected by the emotions that pushes it or pulls it to a future mood with time. And the current mood is what is used to determine the agent decision. You can imagine this as a particle moving in a three-dimensional space being pulled by the gravitational force of emotions. So how does that relate with my thesis? So my thesis was titled Interactive Avatars for Triggering Emotional Responses. The initial concept was to use virtual reality environments and characters in those environments to elicit emotions in humans. But the work then started to encompass how to mimic emotional states in avatars themselves and how those states could be used to affect their actions. So to test some of these concepts, 3 scenarios were developed, with 2 of them having been tested by humans. So the first scenario was developed as a training tool to learn interpersonal distances based on proxemics, which divides the distances into 4 spaces: public space, social space, personal space, and intimate space. The avatars had the emotional model that appraised the distance the user took in relation to them and would elicit an emotion and vary the mood of the avatar depending on the space. The user had then to pick up the visual cues to understand if the avatar was comfortable with the distance
and it was also a way to see if the users used the correct distances for several situations, for instance, interacting with a friend, interacting with a stranger, if those distances could be applied in a virtual reality environment. I believe after COVID, these results are a bit outdated, since if I have to speculate, I would say the distance has increased by a lot. Now your personal space is probably increased by a large margin. But then again, the second scenario was exactly the opposite. So the idea was to use personal space violations to elicit emotions on the human user with the emotional avatars. There were three variations on this scenario, one with a single aggressive avatar, another one with a single relaxed avatar, and one with multiple aggressive avatars constantly approaching the user, with the user not being able to move from the spot. These scenarios elicited different responses in the users, with the second and third one obtaining the most constant and expected response. We had human users that, when tested in the last scenario with multiple aggressive avatars surrounding the user and being angry at him, we had several users that, even though they couldn't move in the virtual space, try to take steps back to gain some distance from the situation. And finally, the third scenario was a thesis defense trainer, where there was an auditorium filled with emotional avatars judging the user's presentation. The evaluation considered three variables: correct posture, eye contact, and speaker discourse quality. The idea was to train the user ability to speak in public by training in a simulated environment based on the concept of exposure therapy. The user would practice the presentation in a VR environment to reduce the anxiety you would feel when the real deal would occur. You could put your slides in the simulator and present it like you would, with the auditorium being a replica of the one where students usually presented their thesis. Then, depending on the quality, the audience would get bored or would become interested in the presentation. Unfortunately, due to time constraints, I wasn't able to implement the last variable, but I think now, with my knowledge of NLP, I could have implemented an appraisal mechanism capable of evaluating the necessary components. So, which brings us to the topic of using NLP, more specifically automatic recognition of emotion, as a stimulus to those models. So, what is automatic recognition of emotion? Well, it's a subfield of natural language processing that assigns emotions to certain words, sentences, transcriptions, audios, documents, etc. So, automatic recognition of emotion can take advantage of both audio and textual features to determine sentiment. So for text-based approaches, we try to assign sentiment at the level of words, sentences, paragraphs, and documents. As the level increases, so do the relations you want to keep track to determine sentiment. So, for instance, understanding that the word happy is positive and the word angry is negative is easy. When you go to the sentence level, you need not only to take into account the words, but also the relation between them. For instance, I'm not happy, that has happy in it, but its relation with the word not changes the polarity of the sentence. And as you go up to paragraphs and documents, the idea of context becomes more important and the problem becomes more complex. The determination of the sentiment can be done using keyword approaches, rule-based, deep learning, or hybrid approach combining several of these. So for audio, usually it focuses on two features, which are prosodic and spectral. So prosodic features describe the intonation, the intensity, and the rhythm of speech next to voice quality features, while the spectral features focus more on things like selected band energies or center of gravity or other audio characteristics. And then you have the hybrid approaches that use both text and audio features to determine the sentiment of what the user is saying. Usually, audio features, only audio features, get worse results than only text features, but the better results are obtained using a hybrid approach. So you need not only the text, but the audio to understand, to
better understand the sentiment or the emotions the user is feeling when he's speaking. So the idea to use NLP with emotional models is conceptually simple. So you have an NLP-based sentiment component that can analyze people's speech and appraise emotions. Those emotions can be used to influence the mood of artificial agents, and the mood of artificial agents can then help determine how to react to the situation, improving the quality of the interaction. So it's helpful not only to, you can have a model for the user to determine what's the mood of the user, or you can have a model for the artificial agent that varies depending on its appraisal of the mood of the user. Some applications for such components are, for instance, in the context of Talkdesk, there is virtual assistants, escalation assistants. You can also use such components for targeted ads or any other products influenced by human-computer interaction. For instance, the work I did when using robots to interact with the elderly, them having a notion if their action was eliciting the correct response on the user could have been based on emotional models. In the context of the last scenario of the thesis, such component can, for instance, analyze the speaker in real time while he's doing the presentation, assign an emotion in path space according to the appraisal of the output of the automatic sentiment analysis, and then use that emotion as a new stimuli to the agent mood, which makes the agent choose a certain action, which in the case of the auditorium was basically changing their animation to show boredom or interest. So this is not an easy problem. It's not easy to create such components. So some of the challenges are, for instance, cultural and individual variations to expressing mood or emotions. So the way an European expresses emotion is different than someone from Asia and someone from America. There are cultural differences besides age differences or generational differences. So it's hard to create a general model of emotion that can identify everyone in the world just because of their culture, not even talking about the individual differences of the way someone expresses emotion, which is very hard. Some people are more vocal when they are angry. Some people maintain the same tone, but change slightly the way they speak. So it's not something that you can also generalize for all the population. Like any machine learning problem, there's always a lack of data sets with the necessary information. So this is a very specific problem, which is hard to find an annotated data set with the quality that you need to produce such systems or models. And the higher the dimensionality of the emotional space, the harder it is to develop a model. So usually, these kinds of emotional appraisal models or mechanisms try to just understand the polarity of the sentence or of the audio, see if it's positive or negative. If we go into path space, the problem becomes much more complex, and again, then you need to have a different data set, and the problem becomes even harder, because the harder the problem, the harder to find a data set, and the harder to find the data set, the harder to train the model. But again, this doesn't come without opportunities. As engineers, the fact the challenges exist provide us with work, which is always good. And I leave this for the shameless advertisement. So Talkdesk is currently recruiting developers to work on several AI-based products, with the NLP cluster focusing on NLP-related products. If you are interested, just check on the website if there's anything that you find to your pleasing, and just send an email and see if the projects that are open are of your interest. So I would like to thank you all for your time. I hope this presentation that at least piqued your interest in this field, which even though it has many challenges, I find it super interesting. So it's and I think the necessity for such systems or models will increase as the number of artificial agents you deal with every day increases. I would also like to thank everyone at SINF for the opportunity of presenting this and all the work that you did in preparing this event.
So if there is any question. Obrigado nós, Fernandes. Espero que não se importe que mude para português. Pronto. Muito obrigado mesmo por este depth na própria apresentação. O nosso sistema que temos a adotar de questões passa muito por os participantes escreverem no nosso chat de perguntas e respostas, perguntas que tenham, depois são selecionadas e faremos depois o diálogo contigo em função disso. Portanto, pedia então, se os participantes tiverem alguma questão, para colocarem no nosso chat para inicializarmos a troca de ideias, como não seja. Se calhar eu começava já com uma, enquanto que vão escrevendo, que é... Foi mencionado algumas questões relativamente à dificuldade de aquisição de datasets, mas se calhar, mesmo adquirindo os datasets, acredito que seja mesmo muito difícil de encontrar data que seja efetivamente boa, que não tenha muito ruído, visto que estamos a falar de algo tão ambíguo, pelas razões que mencionou, desde culturais, as trocas e a própria questão gramatical, que muitas vezes as pessoas nem sempre usam corretamente. Acho que começava por aí. A dificuldade em, efetivamente, avaliar como é que um dataset deste tipo possa ser útil. É uma boa questão. Primeiro, o contexto de onde depois é usado é importante. Por exemplo, não podes usar um dataset de tweets ou de comentários de internet para treinar um modelo e depois esperar que ele se comporte bem, por exemplo, em fóruns ou outros tipos de medium. E depois a dúvida também é o número de samples, é a qualidade da anotação, que é sempre também um problema que existe nos datasets públicos. E depois há todas estas dificuldades culturais, pessoais. Sarcasmo é um pesadelo. Pois, eu ia perguntar a seguir isso, por acaso. Sarcasmo é um pesadelo. Por isso é que também dá jeito um pouco do áudio. Talvez no áudio consigas detectar ali umas pistas de sarcasmo, mas tentar apanhar sarcasmo em texto é muito, muito difícil, para não dizer impossível. Por isso, é um problema muito específico. O corpus onde treinas o modelo também tem que ser o corpus em que estás à espera de usá-lo. Pronto, é o costume em Data Science. Encontrar um dataset adequado para o problema é sempre um problema. Certo, acredito. Sim, continue. Depois, em relação do limpeza e de preparação do dataset, também depende muito do problema em mão. Mas há coisas, por exemplo, em dados escritos, tens que sempre assumir que pode haver palavras mal escritas, má gramática às vezes. Por certo. Isso também é difícil depois obter ter um dataset de treino é muito bonito, mas depois vai para o mundo real e as pessoas começam a cometer erros ou começam a escrever de maneiras diferentes. Ou, por exemplo, uma coisa que é muito difícil de lidar é com trocas de expressões, que é de repente aparecer uma expressão nova que toda a gente começou a usar, uma expressão qualquer que ficou na moda, e de repente isso significa uma coisa e o modelo não sabe, não faz a mínima ideia, nunca viu aquilo na frente, e de repente toda a gente começou a usar essa expressão para simbolizar algum tipo de sentimento, e pronto. E mais aí está mais uma facada. Aí está. Se fosse fácil, não estávamos aqui. Exato. Se calhar também abordava a questão mais se calhar das expressões idiomáticas, que mudam muito de língua para língua. Acredito que isso seja também outro fator extremamente complicado de lidar. Todo o próprio mecanismo de tradução, diria eu. Como é que lidam geralmente com esse tipo de situações? Pois o problema é sempre um problema de trocar de língua. Pronto, o modelo reconhece, está treinado para uma língua específica. Normalmente a maior parte dos datasets são inglês. Uma abordagem para resolver isso foi o que disseste, é usar um sistema de tradução por cima para fazer tradução automática e depois aplicar isso sobre os dados, que não consegue lidar com o problema de expressões idiomáticas. Por exemplo, take the little horse out of the rain.
coisas assim que em português, se forem traduzidos à letra, estamos tramados. Pronto, tenho aqui mais uma pergunta, que é desta vez do público. Há a possibilidade de usar NPL para quase realizar o contrário da detecção de emoções? Ou seja, usar um texto e uma emoção como entrada e tentar colorir esse texto? Então, basicamente, TTS, Text to Speech. Deve ser esse o contexto. Ou seja, temos um texto e queremos fazer uma voz artificial para gerar uma voz artificial com emoções? Percebi a pergunta bem? Sim. A área de TTS ainda está em expansão. Eu acredito que seja possível fazer. Sei que é possível variar a intuação com certos parâmetros e acho que é bastante possível fazer. Conseguir tentar treinar um modelo em que um dos parâmetros é a emoção ou a intuação respectiva ou a maneira como ele diz e criar um sistema assim. Sim, acho que é possível. Não é muito a minha área, mas sim, o meu conhecimento acho que é fazível. Quão bom é que fica? Esse ponto é outra questão. Também os sistemas de TTS é o desafio, porque para além de dizerem as palavras bem, tem que ter uma boa intuação, um bom ritmo para ficarem realistas. Muito bem. Tenho aqui uma pergunta do André Rocha, que é: que modelos de encoding costuma usar? Desde já, grande talk. Obrigado. Modelos de encoding, em que aspecto? Se for, eu costumo usar muito embeddings, que é uma nova técnica de NLP, nova, me diz, mas que nos últimos anos tem vindo a ter um crescimento bastante grande com o Facebook e a Google a darem modelos bastante interessantes que conseguem dar um encode de palavras, frases ou até documentos inteiros num vetor. E esse vetor significa o significado dessa frase, palavra ou texto. Por exemplo, podes ter duas frases que significam a mesma coisa, mas não têm nenhuma palavra em comum, e dessa maneira dar encode a frases, consegues ter uma representação muito parecida e num espaço bastante próximo. Por isso, normalmente, quando lido com isto, uso sempre um encoding baseado em embeddings. Muito obrigado. Temos aqui mais uma da Luísa Maria, que é: poderia falar um pouco sobre o projeto EuroAge em que esteve envolvido? E já agora, de que forma se relaciona com o que foi falado? Pronto, no projeto EuroAge, o projeto EuroAge foi realizado no contexto de Active Aging, que é basicamente uma pessoa envelhecer de forma ativa para evitar uma degradação rápida ou substancial das capacidades motoras e mentais. A nossa parte do projeto, nós tínhamos uma casa inteligente, um sistema de câmaras, que detectava, por exemplo, quando é que o habitante da casa estava inativo durante algum tempo, e se tivesse, tínhamos um robô que ia ter com ele e que interagia com a pessoa e tentava motivá-la a fazer um exercício físico. E depois ativava um dos avatares também da minha tese, numa televisão, que servia como treinador e fazia o exercício com o idoso e motivava-o vá, força, mexe o braço para a frente, coisa assim, como se fosse uma daquelas cassetes antigas de exercício, e avaliava o performance do idoso e variava a maneira como interagia com ele, dependendo do performance que ele tivesse a ter. A maneira que estes modelos poderiam ser usados é tanto na interação do avatar com o idoso, como na interação do robô com o idoso. Ou seja, da maneira que o idoso respondia, por exemplo, imagina o que é, estás tu sentado no sofá e vinha um robô a falar contigo chateado para fazer exercício. Dependendo de como é que tu respondesses, se calhar a abordagem do robô teria que mudar. Se fosse se usasse um bocado de linguagem forte para eu voltar para a base, ele poderia interpretar isso ou insistir a pensar, não, anda lá, vem fazer isto comigo. E aí é que está a parte do sentiment analysis, com o sistema artificial a perceber a tua reação e a mudar a abordagem dele perante ti com esse modelo, com esse appraisal.
Penso que foi respondido. Fernando, acho que guardava mais uma pergunta. Da sequência da questão dos modelos de encoding que costuma usar, surgiu aqui mais uma especificação que é dos word embeddings que falou. Pode especificar mais quais usa por aí fora? Depende um pouco das características do sistema, porque quanto maior a dimensionalidade dos word embeddings, mais lento ficará o sistema que depende deles. Eu, por enquanto, os resultados que eu tenho, os melhores são ou com o Universal Sentence Encoder ou com o BERT, ambos da Google, se não me engano. Que pronto, aí está, tem sido uma competição intensa com a Google quase sempre a conseguir gerar os melhores embeddings e ter melhores resultados em várias tarefas de classificação. E eu só digo isto, se isto é o que eles mandam para fora, lá dentro devem ter coisas de outro mundo. Certamente. Sim. Imaginando o poder computacional que eles têm por lá. Sim, que deixam para fora. Exato. Eu ainda fico bastante surpreendido, que agora normalmente quando escrevo um mail e ele já consegue não só sugerir o que é que eu vou escrever a seguir, como também lê o mail todo e sugere um título para o e-mail que vai enviar. Eu ainda não apanhei essa do e-mail, mas ele já apanhou muitas vezes a minha escrita e já sabe quase o que vou dizer a seguir, principalmente as fases de um e-mail, que é a introdução ou a saudação e depois a finalização, e ele já apanha isso tudo. Por acaso é incrivelmente accurate e rápido. Sim, sem dúvida nenhuma. E eu quase meto as mãos no fogo. Há embeddings por trás dessas features. And the big guy is watching us. The big guy is watching us, sim, claro. Watching us, reading our stuff e a compreender. Exatamente. Mas isso é outra talk mais a nível ética. Exato. É extremamente interessante também. Mas sendo assim, e como estamos no nosso timing certo, quero aproveitar para agradecer imenso a presença do Fernando por esta brilhante talk e congratulá-lo pelo percurso que tem, que é de louvar e certamente invejável. Muito obrigado mais uma vez. E pronto, se alguém tiver mais alguma questão em concreto, há mais vídeos? Ok. Pronto, vamos deixar. Não há mais vídeos. Há mais uma pergunta, onde é que está? Eu esqueci-me de marcar. Eu poderia falar um pouco sobre o projeto EuroH? Essa já foi. Essa já mas foi. Assim, os modelos de encoding também, julgo que é capaz de estar tudo. É assim, qualquer coisa também, tem o meu LinkedIn, se tiverem algumas dúvidas, estão à vontade de botar coisas. Certo. Penso que foi enviado só para a conta do host, mas foi feita uma pergunta pelo Henrique Souza, a perguntar, sendo o tópico das emoções tão complicadas, após a obtenção dos modelos, o quão exatos se revelaram a avaliar corretamente as emoções dos utilizadores? Sim, estou a perceber a pergunta, sim. Aí está, isso depois depende bastante do nível que se quer, das dimensões que se querem avaliar. Em termos de... Eu não tenho certeza qual é que é o estudo que li, mas até os seres humanos, quando confrontados com uma tarefa de identificação de emoções, acho que só conseguiram à volta de 70% corretamente. Em termos, eu acho que eu não tenho certeza quais é que são os state of the art results neste momento, mas acho que está à volta dos 50% a 60%. Mas não tenho bem a certeza, mas está à volta dos 50% a 60%. Mas aí está, isso depende muito da tarefa, depende muito dos dados que estão-se a analisar. Por exemplo, aí está, se for algo falado com as variáveis com as features tanto de voz como de texto, o problema torna-se um pouco mais fácil. Avaliar, por exemplo, algum tipo de tweets também às vezes é fácil por causa dos emojis, mas depende muito da tarefa que está a ser e dos dados que estão a ser usados. Neste caso, infelizmente não tive tempo na minha tese para conseguir testar que o que eu me interessava, em vez de
da polaridade das frases era detecção de nervosismo. Essa pessoa estava calma ou estava nervosa. Tendo em conta o nível de nervosismo, às vezes, que as pessoas têm e os cues que são fáceis de identificar, pelo menos em apresentações orais, acredito que conseguisse ter uma accuracy bastante alta num sistema que fosse desenvolvido no contexto do treinador de teses. Espero ter conseguido responder pelo menos mais ou menos à questão. Penso que sim, penso que sim. Obrigado. Nada.